vamos falar da diferença entre eu e mim, tu e ti. Muitos macetes foram criados para se resolver esse problema, né? Olha, quem nunca decorou algum macete para não confundir eu e mim? Não tem essa? Como é que é? Mim não conjuga verbo. Não há uns macetes assim? Todo mundo tem um macete desses. E há até uns macetes que são preconceituosos. Tipo, mim fazer é coisa de índio. Eu, hein? Preconceito. Vê. Mas tudo isso, eu, mim, tu e ti, essa diferença entre esses pronomes, ela terá amparo gramatical. Então, eu trouxe para você um exercício com 16 frases retiradas de provas, de concursos. E eu vou aproveitá-las para organizar quando é que se usa eu, quando é que se usa mim, quando é que se usa tu, quando é que se usa ti. Então, antes de fazê-las, vamos a um esquema aqui. Vamos lá. Então, para resolvermos essas frases, você só precisa lembrar o que você acabou de estudar comigo, né? Eu e tu são pronomes retos. Então, você vai usá-los quando eles estiverem funcionando como sujeito. Tudo bem? Tranquilo? E mim e ti são pronomes oblíquos. Você vai usar somente quando forem complementos. Esse é o conceito, tá bom? Esse é o conceito. É claro que, nesse ponto do curso, você ainda não sabe classificar sujeito. Eu vou ensinar isso ainda, classificação de sujeito. Então, nem tudo você vai conseguir matar assim fácil. Mas eu vou te ajudando, tá bom? Então não se angustie se você não tiver... eu não sei classificar os sujeitos. Não, porque isso ainda não foi aprendido, tá? Mas você vai ver que vai dar para se virar muito bem. Então, vamos às frases, vamos lá. Pronto, e aí? Vou colocar a dica aqui ao lado, Só essa dica aqui vai ajudar a gente bastante, Só use eu ou tu. Só use eu ou tu na posição de sujeitos. Mais à frente, no curso, você vai aprender que eles também podem ser predicativos do sujeito, mas isso também não importa agora. Então, para resolver esses exercícios de eu, mim, tu e ti, você tem que saber isso aí. Você só vai usar eu ou tu se for sujeito. Se não for sujeito, você vai usar mim e ti. Tudo bem? Vou até acrescentar com isso que eu falei, Se não for sujeito, você vai usar mim e ti, tá bom? Vamos lá. Vai. Para. Tá? Pontinho, pontinho. Nada mais interessa. E aí, é para, para mim. Por que mim? Porque é complemento, não é sujeito. Não é sujeito. Você está vendo algum verbo aqui? Essa é a explicação gramatical. Para a gente tentar esquecer um pouco os macetes, tente entender por que não é eu. Não é eu, por quê? Porque não é sujeito de nenhum verbo. O único verbo que tem é esse aqui. E esse pronome que você está usando aqui não é sujeito desse verbo. Por isso que você usa mim. Para mim, nada mais interessa, tá? 2. E aí, para eu. Eu chegar a tempo. Sujeito de chegar. Você está usando um pronome reto na função de sujeito. 3. Por. É sujeito? Isso que você vai colocar aqui é sujeito? Não é sujeito. Sujeito de que verbo? Não pode ser sujeito desse verbo aí, até porque o sujeito desse verbo aqui é todos. Tá bom, então se não é sujeito, você vai usar por mim. Poderia usar também ti, por ti. Tanto faz. Em algumas frases, você vai poder usar mais de um, tá? 4. Aquele livro é para tu leres. É sujeito de leres. Tudo bem? 5. Entre. É sujeito? Não. Então, você vai usar entre mim e você.
tudo acabou. Cuidado com esse negócio de, olha para mim, o problema da nossa língua é que de tanto ouvirmos o errado, estranhamos o que está correto. Nas novelas, sei lá, é muito comum as pessoas falarem entre eu e você tudo acabou. Tá errado. Não posso dizer entre eu e você tudo acabou, porque eu não é sujeito aí. Sujeito é tudo que acabou. Então você só usa eu quando é sujeito. Então não é dizer assim, tudo acabou entre eu e você, não é. Tudo acabou entre mim e você. E nem não importa a posição. Entre você e mim, não importa se vier antes, depois, é mim, não é eu, porque não é sujeito. Essa é a explicação gramatical. Entendeu? É que de tanto a pessoa ouvir o errado, estranha isso daqui. Então vem, ó. Entre mim e você, tudo acabou. Tá bom? Não tente não ficar usando macete. Tente entender por que é mim. É mim porque não é sujeito. Você só usa eu se for sujeito. Não é sujeito, é complemento. Se é complemento, você vai usar mim. Tá, 6. Mesma história, ó, entre ti e os teus amigos já não há divergências. Eu não vou usar tu porque não é posição de sujeito. Agora, na frase 7, entre eu pedir e você acatar. Por que é eu? Porque é sujeito de pedir. Entre eu pedir. Outra coisa. Nada de ficar decorando. Ah, toda vez que vier entre, é mim depois. Não. Você viu que veio a preposição entre e não foi mim? Por isso que não dá para ficar decorando macete. Macete só vai até a página tal. Depois disso, os macetes de mim e eu que eu conheço, eles não dão conta das frases difíceis de prova. Por isso que eu quero que você entenda esse negócio. Daqui a pouquinho eu vou colocar a frase mais difícil. Quer ver? Vem comigo, ó. Por que você usou eu? Eu porque é sujeito de pedir. Por isso você usou eu, tá bom? Só use eu e tu na posição de sujeito. 8. Ela é mais aplicada do que eu. Por que eu? Porque você tem um verbo aqui implícito. É como se eu dissesse, ela é mais aplicada do que eu sou. Tá bom? Tudo bem? Tá. 9. Ele chegou antes de quem sair? Eu. Sujeito de sair. Por isso é eu. 10. Não sei se ela sentiu a mesma estranheza que eu. Por que eu? Porque existe um verbo aqui, sentir. Então é como se eu dissesse, não sei se ela sentiu a mesma estranheza que eu senti. Por isso, certo é eu, porque é sujeito do sentir. Entendeu? 11. Isto não é trabalho para... Olha, não é sujeito de fazer? Eu. Para eu fazer. Tá bom? A frase 12 é a mais difícil. A frase 12 é a mais difícil. Então vem, ó. É difícil para mim ou para eu? Pense comigo, ó. Você tem que perceber na frase 12 que houve uma inversão da ordem direta. Isso você vai aprender comigo lá em análise sintática. Mas eu já te adianto o seguinte, ó. Quando você coloca essa frase na ordem, fica assim, ó. Acreditar em tuas palavras é difícil para mim. Entendeu? Você vai aprender que isso aqui é o sujeito do é difícil. E que vai ficar na ordem desse jeito, ó. Acreditar em tuas palavras é difícil para mim. Por isso que o certo é mim e não eu. Porque isso aqui é complemento do difícil. É difícil para mim. Tá? Show! 13. As reivindicações chegaram até mim. É complemento, não é sujeito. Poderia ser ti também. 14. Até eu acreditei. Eu é sujeito de acreditei, por isso eu. Ó, a 15
ela é muito parecida com a 12. Mas sabe qual é a diferença entre a 15 e a 12? Ó, vou até tirar isso aqui para você visualizar. A 12, a maldade foi não ter vindo a vírgula. Você vai aprender depois comigo em vírgula que, lá em pontuação, que eu poderia colocar a vírgula depois, ó, é difícil para mim acreditar em tuas palavras. Se houvesse a vírgula, você não erraria. Como aqui veio a vírgula, fica mais fácil, ó, dá para ver que não é sujeito de arranjar, porque você vai aprender que não se separa sujeito de verbo por vírgula. Então, entendeu por que a 15 é mais fácil que a 12? Porque veio a vírgula. Se veio a vírgula, eu sei que não é sujeito, é para mim. Para mim, arranjar patrocinador não será difícil. E, vamos lá, se você for colocar essa frase na ordem direta, vai ficar: arranjar patrocinador não será difícil para mim. Então, tudo é colocar na ordem direta. Vai, 16. Vou organizar essa frase 16. Tive de assistir a uma nova sessão para eu compreender o filme. Eu é que vou compreender. Tá bom? É sujeito de compreender. Tranquilo? Tá? No próximo vídeo, mais para você. Aliás, antes de eu fechar, não posso esquecer. Eu trouxe uma questãozinha, só uma, para você ver como é que se aplica isso em prova. Vamos fechar esse vídeo com uma questão desafio? Uma questão, vai, para fechar. Vamos lá. VUNESP. Considere as frases do texto. Tenho amigos que não leem e não frequentam livrarias. E lá dentro, ninguém nos obriga a comprar um livro. Perceba que a banca aí, ela destacou 2 termos na frase, tá? Então, livrarias e um livro. E ela diz o seguinte: assinale a alternativa em que os pronomes que substituem as expressões destacadas estão empregadas em conformidade com a norma padrão. Então, você vai achar os pronomes empregados em conformidade com a norma padrão. Você vai marcar a alternativa correta. Tudo a ver com o que nós estudamos. Olha aqui, livrarias é objeto direto. Se é objeto direto, eu uso as. Então, ó, já elimino a letra C, a letra D e a letra E. C, D e E eu elimino. Ficaria em dúvida entre A e B. Tá, um livro é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome o. O verbo termina em R, acrescenta-se L. Comprá-lo. Resposta, letra A. Tudo bem? Show.